Bem, pessoal, mais um problema. Agora o nosso problema é o problema 41, no capítulo 18. Ele diz o seguinte: letra A. 2 cubos de gelo de 50 gramas são misturados com 200 gramas de água em um recipiente termicamente isolado. Se a água está inicialmente a 25 graus Celsius e o gelo foi removido de um congelador a menos 15 graus Celsius, qual é a temperatura final em equilíbrio térmico? Ok? Bem, o problema é o problema capítulo 18, problema 41, ok? Então é o seguinte, como é que consiste o nosso problema, né? Nós temos um sistema isolado em que você vai colocar duas pedras de gelo, cada uma delas com a massa de 50 gramas e a temperatura de menos 15 graus Celsius. Contrapartida no mesmo sistema isolado, né, que é um sistema isolado, ou seja, o sistema não troca energia com a sua vizinhança. Então, você vai ter água, 200 gramas de água, a uma temperatura de 25, inicialmente 25 graus Celsius. Aí a pergunta é a seguinte, né? A pergunta é a seguinte: qual é a temperatura quando o sistema entrar em equilíbrio, né? Quando o sistema entrar em equilíbrio? Quando o sistema entrar em equilíbrio térmico. Quando o sistema entrar em equilíbrio térmico, qual é a temperatura final? Essa é a temperatura do equilíbrio, ok? Letra A. Bem, há algumas possibilidades aqui, né? Algumas possibilidades. A questão que fica evidente aqui nesse problema é a seguinte: quem vai perder energia é a nossa água, que está a temperatura maior. Quem vai ganhar energia é as duas pedras de gelo, ok? Estão a temperatura bem menor. A questão é a seguinte: a energia que a água vai perder é suficiente para o quê? Por exemplo, é suficiente para trazer gelo de menos 15 graus a 0 graus, depois descongelar, ou seja, ponto de fusão, dar energia para essa quantidade de gelo e ela virar em água, e depois ainda aumentar sua temperatura, ou ela é só suficiente para variar a temperatura, ou é só suficiente para variar a temperatura e transformar a água, o gelo, em água. Então, algumas possibilidades existem. Então, como são muitas possibilidades, o que é que eu recomendo nesse problema? Calcular os calores necessários. E você faz uma comparação rápida e você tira primeiro suas conclusões, ok? Para depois calcular a temperatura final. Então vamos lá. O procedimento é o seguinte, então. Eu devo calcular, por exemplo, a primeira pergunta a ser respondida: qual é o calor que esses dois bloquinhos de gelos recebem para passar de menos 15 graus até 0 graus? Então eu vou chamar esse calor de calor, né, do gelo passar de menos 15 graus até 0 graus. O calor necessário, obviamente, calor sensível, então depende da massa do gelo, capacidade, calor específico do gelo e a variação de temperatura, ok? Substituindo os valores aqui, você vai ter a massa é 0,1 kg,
A calor específico do gelo é 2.220 joule por quilograma Kelvin. E a variação de temperatura foi de 15 graus Celsius. Ok? Note, aqui Kelvin, graus Celsius, não tem problema, porque a variação em Celsius é a mesma variação em Kelvin. Ok? 1 grau Celsius equivale a 1 Kelvin. Okay? Posso cortar tranquilamente. Quilograma, quilograma, corta e fica só em joules. Então, o calor do gelo necessário para levar o gelo de menos 15 graus Celsius até 0 graus Celsius vai ser de 3.330 joules. Ok? Bem, suponha que seja possível, ou seja, vai ter energia para isso, então eu vou pegar essa quantidade de água agora, na verdade de gelo, né, a 0 graus Celsius, e perguntar qual é o calor necessário para derreter ele. Então, calor para derreter o gelo. A gente sabe que depende do calor latente de fusão e da massa do gelo. Substituindo aqui, você vai ter 333 vezes 10. Isso aqui são dados obtidos do livro, tá? Vezes 10 a terceira joules por quilograma, vezes a massa 0,1 kg. Você calcular isso aqui, você vai obter que derreter o gelo igual a 33.300 joules. Ok? Mas quem é que vai fornecer esse calor para o gelo e depois, né, derreter o gelo? Tem que ser a água, né? A água a 25 graus, que vai perder calor. Então vamos calcular esse calor, né? O calor que a água perderia para passar de 25 graus até 0 graus. Então o que é que vai dar isso aqui? Então calor sensível, então massa da água, calor específico, né? Da água, variação de temperatura. Onde a variação aqui agora vai ser de 25 para 0 graus. Okay? Essa é a variação negativa. Então, substituindo os valores, a massa da água 200 gramas, ou seja, 0,2 kg. Calor específico da água é 1 caloria por quilograma Kelvin, ou 4.000, estou falando em joules, né? 190 joules por quilograma Kelvin. Ok? E a variação foi de 25 graus Celsius. Note que eu posso botar o Kelvin com graus Celsius. Por quê? Porque 1 Kelvin equivale a 1 grau Celsius, como dito antes. E aí você ficaria o seguinte: calor que a água perderia, passar de 25 graus Celsius até 0 graus Celsius, vai ser dado por quem? Vai ser dado por menos 20.950 joules. Ok? Se você comparar esse calor com esses dois, você chega à conclusão óbvia. A água a 25 graus, ela poderia ceder isso aqui. Ok? Então, o calor necessário para levar de menos 15 a 0, a água consegue, que é 3.330, ela consegue. Porque a gente tem suficiente, menos 20.950.
Porém, para derreter todo o gelo, ela não tem. Ela vai derreter parte do gelo, porque veja qual seria a energia necessária para derreter o gelo. 33.300. E a gente não tem isso. Então, como conclusão, você vai ter o quê? Parte do gelo vai derreter, vira água. A água fica líquida ainda. E a outra parte do gelo não derrete. Então, você vai conseguir derreter parte do gelo e trazer o gelo de menos 15 até 0 graus. Moral da história, a temperatura final tem que ser 0 graus Celsius. Porque essa água está a 0 graus, essa água a 0 graus e o gelo a 0 graus Celsius. Ok? Porque não deu para transformar todo o gelo para água. Ok? Na letra B, ele pergunta o seguinte: qual a temperatura final se usado apenas um cubo de gelo? Se você usar apenas um cubo de gelo, a ideia é a mesma, só que vai mudar os valores. Porque a massa do gelo, que antes era 0,1 kg ou 100 gramas, agora vai ser igual a 50 gramas. Ok? Ou vai dividir pela metade, né, os valores aqui em cima. Então, vamos lá. Pelo menos correspondente ao gelo, né? A água permanece a mesma coisa, a ideia permanece a mesma. Então, com relação ao gelo, você vai dividir pela metade, porque a massa é a metade. E o calor de derreter também é a metade, porque é a metade da massa, que é proporcional à massa. Então você teria os novos, né? Repetindo os valores aqui, né? Você teria agora Q do gelo, de menos 15 a 0. (15 graus a 0), que antes era 3.330, agora vai ser 1.000. 1.665 joules. Q de derreter o gelo vai passar para 16.650 joules. O Q da água continua o mesmo. A água, se levar de 25 graus até 0 graus Celsius, vai dar o quê? Vai dar menos 20.950 joules. Ok? Fazendo a análise agora, você verifica o seguinte: 1.665 mais 16.650, somando esses dois, é menor do que 20.950. Agora a história mudou. Essa energia que a água pode ceder, com certeza, ela vai fazer o gelo passar de menos 15 para 0, porque ele vai gastar só isso. E depois 16.000 para derreter o gelo. E ainda sobra um tiquinho. Esse pouquinho vai fazer com que esteja uma temperatura maior do que 0, o sistema. Então, moral da história, eu já sei de antemão que o sistema tem uma temperatura TF maior do que 0. Ok? Vamos agora achar qual é essa temperatura, que a gente já sabe o que vai acontecer, então vamos achar essa temperatura. Bem, novamente o sistema está isolado, então o somatório dos calores tem que ser igual a 0. Ok? Então, quem vai receber calor? O gelo vai receber calor latente, e vai receber um calor sensível também, mg C do gelo. Vou levá-lo de 0 graus, né? De menos 15 a 0. Então, vamos lá. Então, aqui vai dar a variação ΔT, vai dar 15 graus. Okay? Depois, essa mesma quantidade de gelo vai ser levada a uma temperatura desconhecida, que eu sei que é maior do que 0, né? Então, vou chamar de TF menos 0. Mas ele vai ganhar calor. Quem vai perder calor? Quem vai perder calor é a água.
que vai sair da temperatura MA, na verdade, o calor dela vai ser MA, calor específico da água, ΔT. A temperatura final é menor do que 25. Ok? Então a variação daria negativo. Como eu já botei o sinal aqui na frente, então eu vou botar 25 menos temperatura final. Isso aqui é igual a 0. Ok? Se você resolver essa expressão para a temperatura final, então você vai encontrar menos mg, calor latente e fusão, menos 15 mg Cg, mais 25 massa da água, calor específico da água, dividido por calor específico da água vezes a massa da água, mais a massa do gelo. Substituindo os valores, né, que a gente já conhece lá de cima, substituir lá em cima, os valores, você teria a temperatura final sendo 2,5 graus Celsius. Bem, pessoal, é isso aí. Continue acessando www.fisicabasica123e4.blogspot.com.br e também a nossa fanpage Física Básica 1, 2, 3 e 4. Bons estudos a todos e até a próxima.